Palmas para Nelson. Já tivemos bastante tempo para apreciar um pouquinho as obras do Nelson. E eu vou convidar agora Liliana para compor a mesa. E o professor Marco Antônio Coutinho Jorge. Eu vou fazer... Essa luz me incomoda. Quero dizer que lá em cima nós temos ainda bastante lugares para que todos possam assistir sentados no ar refrigerado. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, a começar pelo nosso artista Nelson Sadala. Nelson é artista visual. Nos anos de 1970, fez estudos de pintura e desenho com Catarina Baratelli, no Rio de Janeiro. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRJ em 72, cursa na década de 1980 o Ateliê Livre com Charles Watson, Daniel Senise e Luiz Ernesto na Escola de Artes Visual do Parque Lage. Participa da mostra coletiva chamada Uma Forma de Representação na Arquitetura, em 1983, e tem sua trajetória destacada no livro A Arte de Ilustrar a Arquitetura, 1995. De 2019 a 2021, integra a oficina Antiformas de Intervenção sob orientação de Davi Cury, no Parque Lage também. Realiza as exposições individuais, lúdicos randômicos, e Nelson Sadala integra as mostras coletivas Tempo, 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 na Galeria Pop-Up e Ponto de Vista, Galeria Paulo Branquinho. Ambos no Rio. Em 2024, está agora essa exposição. Nascido em Belém, Nelson vive e trabalha no Rio de Janeiro há muitos e muitos anos, né? Enfim, depois eu vou passar a palavra aqui para o nosso artista, mas eu quero primeiro apresentar a vocês a nossa convidada, em primeiro lugar, porque é uma dama. Ambos são convidados. Liliana Magalhães. Liliana é gestora cultural, mestre em gestão e inovação, professora e conselheira da Associação Brasileira de Gestão Cultural, dirige a Somos Cultura, onde faz mentorias, curadorias e projetos de branding cultural e gestão em rede. Cidadã do mundo e pernambucana de nascimento, Liliana tem deixado a marca de promover arte e cultura para potencializar as transformações há mais de 35 anos. Essa luz não está me deixando enxergar. Em lugares onde morou, como Recife, Olinda, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, e em organizações como a Fundação Roberto Marinho, Unesco, Santander Cultural e SESC, com centenas de projetos e iniciativas do impacto artístico, cultural, econômico e social. Muito obrigada pela sua presença, viu? Que será muito valiosa, vai nos acrescentar muito aqui para podermos ter esse bate-papo em torno da obra do Nelson Sadala. E eu quero agradecer também a Márcio Schiavo, aqui presente, meu amigo de muitas décadas, por ter nos apresentou a Glória. Para mim foi uma surpresa a amizade de vocês, mas foi ele quem apresentou Liliana Magalhães, pessoa adorável que ocupa um lugar importante na área da cultura. E, por fim, eu quero apresentar
E agradecer também ao nosso querido colega Marco Antônio Coutinho Jorge, meu professor no doutorado na Faculdade do Rio de Janeiro, na UERJ, no Instituto de Psicologia, onde ele é, até hoje, professor associado, assim também como nossa diretora do fórum aqui, que não está presente, Sônia Alberti. Então, Marco Antônio é psicanalista, psiquiatra, doutor em comunicação e cultura. Psicanalista, fundador e diretor do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise, Seção Rio de Janeiro. Membro da Associação de Psicanálise Insistance, em Paris, Bruxelas. Autor de diversas obras e artigos publicados no Brasil e no exterior, profere conferências e seminários em diversas cidades do Brasil e do exterior sobre os conceitos fundamentais da psicanálise. Marco Antônio tem uma obra com esse título, é uma obra, são vários livros. Enfim, e ele também faz a conexão arte-psicanálise e a formação do psicanalista. A formação do psicanalista conectada à arte-psicanálise. Traduziu para o português as seguintes obras de Jacques Lacan: Os complexos familiares e da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Diretor científico de coleções da psicanálise. Muito obrigada aos dois convidados, muito obrigada antecipadamente ao nosso artista visual, Nelson Sadala, que já nos brindou com essas obras tão bonitas. Então, eu vou passar para Nelson, para ele falar um pouquinho, a meu pedido insistente, mas será assim uma palavrinha, e depois eu passo a palavra para os convidados sobre um pouquinho do percurso dele. Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. E eu vou falar do meu percurso, porque muitos aqui, que eu acho que tem arquitetos, me conhecem como ilustrador de arquitetura, que foi o meu percurso durante muitos anos. Tá? Eu fazendo um resumo, eu, desde de criança, que eu gostava de desenhar, pintar, rabiscar, tudo. Quando foi, na época do vestibular, eu fiquei muito na dúvida se eu fazia arquitetura ou se fazia belas artes. Acabei optando por arquitetura. Achei que seria uma profissão assim, um pouco mais técnica e que... Mais perto, está melhor assim? Então tá. Então eu optei por arquitetura. Na época, eu acho que eu tive alguma influência, não sei, do Niemeyer, de alguns arquitetos conhecidos, tal, e fiz essa opção. E na faculdade, logo nos primeiros trabalhos assim, de turma, de composição, em que precisava fazer perspectiva, eu tive muita facilidade e me destaquei fazendo esse tipo de trabalho. E logo os meus colegas de turma, de ateliê, pediam que eu ajudasse nos trabalhos de turma. Daí a pouco os professores pediam também que eu fizesse a perspectiva, porque na época não tinha computador, né? Era tudo na mão mesmo. Que fizesse trabalhos que eles pegavam profissionalmente, enfim. E assim foi até que eu me formei e montei um escritório exatamente... montei um escritório fazendo arquitetura e ilustração. E essa parte de ilustração, ela foi... Enfim, eu me realizei muito com ela profissionalmente, enfim. Mas sempre esse lado da pintura, ou do desenho,
eu tinha interesse, tinha vontade também de atuar, porque a ilustração era uma coisa mais, como é que se diz, mais amarrada, mas não é bem amarrada, era mais, você tinha que representar o que foi especificado pelo arquiteto, o que foi, enfim, embora tivesse uma liberdade na parte de escolha de ângulo, de escolha de própria ambiência e tal, mas era um trabalho um pouco menos solto, né? E durante a faculdade, então eu fiz... não, então nesses primeiros anos de trabalho, entendeu? Eu tive interesse também de fazer algo que não tivesse fosse tão amarrado, né? Então eu comecei a procurar um curso de pintura, curso de desenho, fui fazendo e lembrei do Parque Lage. Aí eu fui ao Parque Lage, fiz um curso lá de um ano, se não me engano, e onde eu pude então fazer pintura, desenhar, enfim, dentro de uma forma mais solta, enfim, que me atendia melhor. E assim eu fui dividindo as duas coisas. Com o passar do tempo, o escritório sempre foi um escritório, digamos, que sempre teve muito bem, entendeu? Mas começou a época do computador, da computação gráfica. A computação gráfica era uma outra forma de fazer o que eu fazia, né? Então, inicialmente, eu peguei uma pessoa para trabalhar comigo, e depois o meu filho se formou em arquitetura e foi fazer exatamente essa área de computação gráfica também. E aí o escritório permaneceu, digamos, ativo, mas só que, a partir daí, eu passei a ter uma disponibilidade maior de tempo. E esse tempo veio coincidir com o meu interesse, com a minha vontade e com o meu desejo de pintar, desenhar com mais liberdade e tal. E aí vieram várias fases. E isso não tem muito tempo. Entendeu? Vieram várias fases, e a primeira fase foram os desenhos que eu fiz no papel cartão Scholler, que a arquiteto conhece, era um papel importado, cartão e tal, e que era muito resistente e tal. E eu fiz vários desenhos desse papel cartão, uns 30 ou 40, que eu gosto muito. E a partir daí eu comecei a pintar bastante, e voltei ao Parque Lage. Agora, recentemente, aí fui fazer Aí fui fazer um curso com o Davi Cury, uma oficina no Parque Lage, que foi ótimo, enfim, que eu gostei muito, e em que esses quadros aí, eles são, eu diria que são da última fase desse curso, né? Dessa oficina, né? E é isso. E atualmente eu tenho pintado bastante, tenho feito alguns trabalhos muito interessantes em papelão, né? Enfim, e é isso. Obrigado. Nelson me confidenciou que chegou um momento em que ele precisou de liberdade. Eu acho que é um pouco isso que traz os quadros dele, né? E não dos desenhos de arquitetura. Bom, enfim, eu passo a palavra agora para começarmos esse nosso bate-papo, que começamos, na verdade, com o nosso artista, para a Liliana Magalhães. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E eu começo agradecendo muito à Glória e ao Nelson pela confiança,
mas principalmente ao Márcio, né, por me convidar assim para chegar nessa casa, nesse ambiente tão rico, tão próprio, cheio de pessoas tão amigas, num universo de um estudo que tanto tem agregado à arte, né? Então, e eu gosto muito de saudar esses momentos, porque, de fato, assim, ter a arte para a gente celebrar e para a gente criar rituais coletivos assim, é muito estimulante. Espero que seja para vocês também. O que eu quero partilhar com vocês hoje é uma coisa simples, que tem feito parte de toda a minha vida, que é a relação da arte com a criatividade, né? Nesse sentido, eu sou uma gestora de cultura e curadora, então toda a minha fala e meu posicionamento é de um agente que observa, vive a arte, promove a arte, tá? Os meus interesses, desde cedo, foram muito naturais em relação às linguagens artísticas. Eu tinha uma fruição muito grande. Eu sou de Recife, do Pernambuco, fui criada no meio de muita arte popular, né, de fazendo arte, muita arte erudita. E a arte sempre fez muito sentido para mim. Ela me levava para mundos imaginários, realidades e uma série de coisas que num mundo que eu me sentia muito bem. E depois eu acho também eu fui criada no período da ditadura, né, minha juventude. E era incrível como a arte tinha um poder muito grande de revelar o que não era dito e tornar visível o que não estava visível. Então, esse exercício de metáfora, de significados que eu comecei a pensar nesse mundo, né, nessa realidade. Então, a criatividade, para mim, significa liberdade. E essa liberdade me deu um instrumento, eu ganhei um instrumento muito importante quando eu fiz arte e educação na Universidade Federal de Pernambuco, né, licenciatura em educação artística. E, então, a criatividade, eu ganhei ferramentas, porque a arte e a educação é um processo de desenvolvimento de processo criativo e observação e promoção disso, né? Então, essa é a minha base, né? E, para iniciar com um pouquinho de contextualização, eu queria trazer para vocês uma coisa que eu gosto muito, que é a noção da arte que vem do grego e do latim, né? Eles entendiam que a arte era toda e qualquer habilidade humana feita com graça, né? E assim ficamos muitos e muitos anos, até que, no século XVIII, a gente teve aí o Iluminismo, que criou uma ruptura histórica em relação ao conceito da arte. Ela tira a arte da função utilitária, coloca a arte como observação, contemplação e transcendência, separa da produção artesanal, enfim, de toda a vida coletiva, né? As obras começam a não mais... Claro que aí vem uma autonomia, as obras começam a não mais ter uma narrativa, né? Sem narrativa nasce a estética, né? Que é a função da reflexão filosófica em torno da arte, e a criatividade, em todo esse período, estava muito ligado a você pensar e falar sobre arte, né? Então, a gente dá um pulo para a modernidade. Na modernidade, uma característica muito própria eram as especialidades, né, em todas as áreas produtivas. E, na arte, a gente vê isso acontecer com a valorização da autoralidade e da originalidade, né? E, nesse período, a criatividade foi muito trabalhada como fazer arte. Então, assim, um boom... Toda a sociedade fazia arte, em todas as casas se cantava, as pessoas pintavam, as escolas de arte se multiplicavam, as escolinhas de arte do Brasil começaram a acontecer. A arte fazer arte era um caminho de desenvolver a sua própria capacidade criativa, né? Muito bem, tudo isso se amplia na pós-modernidade, né, na arte contemporânea, porque a arte contemporânea ela começa a trabalhar um conceito de vida cotidiana, né? Os artistas começam a trabalhar muito temáticas políticas, identitárias. Eles rompem, né, com
a figura pictórica representativa e coloca uma arte num outro lugar. Isso tem tudo a ver com tudo mais que a gente vive no mundo contemporâneo, né? E então as práticas artísticas elas tendem a ser de construir, desconstruir, realocar objetos, né? Os suportes são os mais variados possíveis na arte contemporânea, né? E isso faz com que a criatividade também acompanhe esse processo. Então, desenvolver criatividade significa ver arte, viver arte, conviver com arte, absorver linguagens, transmitir isso através de mídias, né, de redes. A gente vive imerso num mundo de representação de imagens criativas, todos nós, né? Então, é difícil falar sobre isso quando, claro, imersa nessa maravilha aqui, mas eu estou falando de uma arte contemporânea que não é a pintura, aquela que utiliza de qualquer recurso, né? Então, eu estava lembrando, quando pensei aqui em vocês, assim, o que é isso? Que coisa complexa é essa, né? Então, tem um artista carioca chamado Paulo Rassi. O Paulo, quando o Rio de Janeiro teve aquela intervenção urbanística enorme lá no centro e foi destruído toda aquela não é perimetral, é o viaduto, né? E que ele foi implodido e tal. O Paulo pega uma imagem, ele se apropria de uma imagem do vídeo, né? Desse momento. E quando isso acontece, quer dizer, todo aquele corpo de concreto cai, ondas de fumaça se fazem ao redor, né? Então, ele pega essa imagem e faz um looping, a imagem indo e a imagem voltando, quer dizer, a coisa sendo construída, e, junto a isso, ele bota um som de respiração humana. Né? Então, é isso a arte contemporânea. É uma obra linda, e assim, falava de uma dor, de uma fissura e de uma transformação que a gente estava vivendo muito fortemente na cidade. Só para trazer um pouquinho... concretamente o que significa esse tipo, né? Então, a arte contemporânea ela vem vivendo nos últimos tempos um tipo de ênfase na criatividade coletiva, né? O coletivo passa a ter uma força muito grande no desenvolvimento criativo e também na forma de você absorver. Por exemplo, a gente está aqui dentro de uma sociedade de estudos especializados, e há um grupo de pessoas e convidados, mas é um grupo que tem uma capacidade de reflexão a partir da sua especialidade e conexão com a arte, né? Então, essa realidade de criatividade coletiva é muito própria no nosso momento, né? E o ano passado foi lançado um livro... desse título, né, Criatividade Coletiva, pela Ana May Barbosa, que é uma arte educadora, considerada a papisa da arte e educação no Brasil. Ana é uma grande amiga, minha grande mestra, e ela reúne uma série de artigos que falam sobre criatividade coletiva. Mas ela chama a atenção, e eu gosto muito, de duas características que a arte contemporânea exige da gente. Uma é a flexibilidade. Quando você está diante de uma obra, você tem que ser muito flexível, porque a gente ainda tem aquela imagem da arte do belo, da contemplação. Então, quando você entra em contato com a arte contemporânea, é uma coisa difícil, né? E, nesse sentido, ela chama atenção a necessidade da gente ser flexível, que eu acho uma coisa muito análoga ao que a gente vive na nossa vida cotidiana. A gente tem que ser muito flexível diante de tantas mudanças, caos, situações, enfim. E também um outro fator é o da elaboração, né? A gente ter capacidade de elaborar e reelaborar situações, emoções, enfrentamentos, enfim, é um exercício constante dessas duas características, né? Então, eu considero que esse estranhamento da arte contemporânea, no fundo, ele é extremamente rico e interessante, porque ele é um sistema de comunicação. Ele exige de você leituras, interpretação e também formas de criar mudanças, né? De gerar transformação. Então, eu trago um exemplo rápido assim, de como isso tem a ver com uma gestora de cultura, como isso tem a ver com alguém que faz a gestão de tudo isso, né? Eu dirigi durante 10 anos uma instituição cultural grande,
E pude viver um processo muito interessante, muito libertário, porque era a chegada de um grupo espanhol no Brasil, que é o Grupo Santander, e eles vinham com o tema da inovação, né? E a gente pôde criar uma instituição cultural que fosse de laboratório e de experiência, tanto do fazer artístico quanto da relação com os públicos, né? Romper com os estigmas de comportamento, tanto do jeito de fazer como de consumir essa arte, né? E a gente fez muita coisa, mas eu trago um exemplo aqui de uma exposição chamada É Hoje, na Arte Contemporânea Brasileira. É hoje, né? Ali a gente disse, não, vamos para tudo e vamos, de uma forma aguda, prestar atenção, assim, o que esses artistas, esses grandes artistas de arte contemporânea estão dizendo para a gente, né? E a forma que eles estão dizendo, e vamos trabalhar muito com os públicos para que haja um prazer, um desbloqueio e tal. Afinal, era uma instituição que a gente chegava a ter 1.000 pessoas por dia circulando, de todos os níveis, de todas as profissões, de todas as condições. Então, falar sobre arte aproximando as pessoas é um grande desafio. E a gente, então, escolhe o Gilberto Chateaubriand, né, nosso grande colecionador, e, junto com o MAN, a gente faz, num grupo curatorial coletivo, e aí já tinha uma coisa muito nova de trabalhar, com curadores mais científicos, curadores mais educadores, curadores mais comunicadores. Então, a gente começa a ter muitas perspectivas de como aquilo podia funcionar. Bom, fora designers, pensadores, poetas, enfim, grupos mesmo que eu coordenava, para que a gente entendesse como ia fazer. E a coisa deu muito certo, porque, além da beleza de cada obra de arte, né, de artistas contemporâneos importantes, inclusive o Davi Cury, né, nosso querido, tinha uma obra muito interessante. E para além disso, a gente criou 5 formas de você olhar para as obras de arte, 5 noções. A gente falava sobre o estar no mundo contemporâneo, a gente falava sobre o habitar no mundo contemporâneo, a gente falava sobre o relacionar-se no mundo, o associar e o consumir e produzir. Então, eram propostas de relacionamento do público a partir disso. E, claro, que foram produzidos pensamentos, sínteses, para estimular o público a partir dessas percepções, refletir. Porque imagine você uma obra do Zé Damasceno, que você entra, uma mesa de madeira linda, cheia de pedra em cima. E é isso que a arte contemporânea faz com a gente, né? Então, assim, a gente, então, entregava ao público umas pequenas folhetos onde ele podia perceber qual era a nossa indicação. Assim, por que você não olha para essa obra a partir do habitar ou enfim, dessas noções todas, e estimulava o público a ele mesmo inventar a perspectiva que ele viu, sentiu, se relacionou daquela obra, né? E foi um sucesso, gente, assim, foi muito marcante. Primeiro porque o público começou a ficar num tempo muito maior diante das obras. Era impressionante, as pessoas entravam e não saíam, né? E normalmente as pessoas passam. Hoje em dia, então, você passa, fotografa e vai embora. E as pessoas ficavam mais tempo ali. E também porque houve assim, uma procura muito grande de vários setores, e a gente desenvolveu muitos laboratórios e muitas vivências com grupos de jornalistas. Então, o pessoal da mídia, de veículo de comunicação, nos procurava e dizia assim, não, isso aqui é muito legal, vamos trazer esse pensamento para os desafios cotidianos dos jornalistas, vamos fazer debates, vamos fazer encontros, oficinas. E assim foi, com sociedades psicanalistas, né, com escolas, universidades, e era um boom de atividades acontecendo. Então, foi uma vivência muito rica dessa experiência do que a arte contemporânea faz quando a gente estimula a criatividade, né? Bom, hoje, quase 20 anos depois disso, em 2008, a gente vê que todo o sistema da arte está operando muito nesse sentido, né? Então, a gente tem bienais sendo curado por grupos de coletivos, por 2, 3, 4, 5 curadores de lugares diferentes do mundo, em associação com a produção artística de coletivos. Então, assim, essa criatividade coletiva, ela não só acontece na produção, mas também na gestão e no desenvolvimento desses projetos todos, né? E, para fechar esse pensamento,
É interessante que essa criatividade coletiva, ela está levando a um novo conceito de estética, que é o conceito de estética relacional da arte, né? Uma estética em que os autores, que a Anna May, inclusive, traz os autores, eles definem essa estética relacional como prática artística que agora se concentra nas esferas das relações interhumanas. E aí, nesse sentido, eu me sinto muito à vontade de estar nessa casa e também falar sobre arte com um artista que eu acabo de conhecer, meu primeiro contato com as obras dele, claro que eu vi impressas, né? E como a Sônia, que não está aqui, propôs, né, da gente se relacionar com a estética do sentir. Né, faz todo sentido, né, nessa ideia assim, de estética relacional. E, Nelson, é o seguinte, eu senti uma harmonia, um acolhimento e um conforto muito grande. Foi o primeiro sentimento, né, nas suas obras. Mas eu também vi e continuo vendo esse desejo de cartografias, né? Essa manifestação de um ofício de arquitetura muito lindo, mas já expresso numa linguagem pictórica com liberdade, né? E com maturidade. É isso. Obrigada. Obrigada, Liliana, por essa fala maravilhosa. Sim, para mim foi. Aprendi muito e acredito que muitos aqui também. Muito obrigada. E agora, então, vamos ouvir o nosso colega psicanalista, uma outra avisada, Marco Antônio Coutinho Jorge. Prazer grande estar aqui, nessa noite alegre, revendo amigos e amigas, colegas. Primeira vez que eu vim aqui nessa sede do Campo Lacaniano. Eu não pude, infelizmente, estar aqui quando a Marianita Carneiro Ribeiro foi homenageada no aniversário dela. Eu estava com uma faringite terrível, não podia me aproximar de ninguém. E então, eu agradeço muito à Glória o convite para conversar sobre a pintura do Nelson e compartilhar as ideias com a Beth e com a Liliana. Eu vou ler um texto que não é muito meu hábito, eu prefiro falar assim espontaneamente, mas eu acabei me empolgando, escrevendo, e é um texto que eu não saberia reproduzir. Ele é muito novo para mim, então eu vou ler o que eu escrevi. Nós aprendemos com Freud e Lacan que, quando se fala sobre a obra de arte, no fundo, nós falamos de nós mesmos. E a obra de arte opera como um analista, como um objeto A, que catalisa o desejo e imanta a fala na direção da fantasia. A obra capta nosso olhar transferido e nos põe a falar, às vezes transferido. E assim, eu assumo essa injunção e me expresso a partir da minha história. Gostei, Nelson começou falando da história dele, a Liliana também, e agora é minha vez de falar da minha história. Conhecendo meu interesse pela arte, a Glória talvez não soubesse que meu pai era um pintor amador que deixou belas obras retratando paisagens marítimas, navios em alto mar, pinturas de animais e imagens de lugares bucólicos. Dentro da sistematização da história da arte,
ele teria provavelmente podido se alinhar junto aos hiperrealistas mais competentes, que retrataram a vida cotidiana com a mais incrível destreza imitativa da imagem fotográfica. Aliás, a esse respeito, é incrível que Salvador Dalí, o maior dos surrealistas, tenha dito que a pintura é a fotografia feita à mão. Passei minha infância vendo meu pai pintar nos fins de semana. E, certamente, para não perturbar o seu trabalho, me colocava para misturar as tintas. Meu interesse pela arte é, portanto, contemporâneo do meu nascimento subjetivo e me orientou um olhar sempre cativado por ela. Na adolescência, eu procurava ver todas as exposições de arte existentes na cidade. Ia com o Jornal do Brasil embaixo do braço, ticando a coluna de exposições, uma a uma, obsessivamente, sem perder nenhuma. Saudades, talvez, dessa infância lúdica, colorida, perdida para sempre. Fiquei amigo dos galeristas, colecionei os catálogos e passei a conhecer a arte brasileira, sobretudo, e a exercitar a identificação do estilo dos pintores como um saber secreto, uma erudição própria à pulsão de apoderamento. Lúdicos Randômicos de Nelson Sadala produziu vários efeitos em mim. Fui me certificar sobre o significado da palavra randômico. Primeira coisa que eu fiz. Aleatório, contingente, fortuito. O olhar acostumado à busca de sentido e ávido de associações semânticas, acreditou rapidamente ver nessas pinturas mapas de estradas longínquas, redes de metrô 1000 vezes mais complexas que as de Paris, desenhadas numa expansão orgânica, com aparência celular, molecular, mitocondrial. A Liliane falou do mapa também, né? O olhar continuou sua busca e captou aqui e ali, querendo organizar o aleatório e traduzir traços com palavras, as mais variadas figurações. Surge uma espécie de coluna vertebral pré-histórica. Surgem pontes, viadutos, rios, túneis, linhas elétricas que atravessam o espaço. Mas também vermes, serpentes, serpentinas, mandalas, freeways, janelas, venezianas, marquises, tijolos, às vezes uma letra tímida e imprevista. Todos atraem o olhar numa luta feérica para ganhar a briga dos Domptregar. O caminho assim proposto pelo olhar é o mesmo da imagem do sonho, que bloqueia sempre a verdade ao buscar nela o sentido. Num segundo momento, vê-se que Nelson produz um abstracionismo que ensina ao olhar que a figuração do real orgânico é, paradoxalmente, abstrata. Do corpo imaginário narcísico não há traço, e o real, do mistério do corpo falante, acaba se impondo. Não é possível deixar de associar sua pintura com a action painting de Jackson Pollock e o gesto de pintura de Amílcar de Castro. A ação e o gesto estão ali presentes, mas no interior de uma linguagem contemporânea, em que cada traço rouba, de modo randômico, as cores do mundo para dentro da tela, num movimento lúdico. Tal movimento revela ainda uma conjugação feérica entre tempo e espaço, em que um remete ao outro, como se clamasse por cantar, com Walt Whitman, o corpo elétrico. Ao inaugurar o abstracionismo na pintura e abrir as janelas da imaginação para o pintor, Vassily Kandinsky também desenhou uma linha branca, atravessando o mundo das formas abstratas numa tela preta. Alexandre Kojève, que era seu tio,
escreveu um belíssimo estudo sobre a sua obra, em que ele disse: Kandinsky cria seus quadros e a beleza neles como um ser vivo gera outro. Ou, antes disso, na medida em que ele é pai e mãe ao mesmo tempo, como a natureza engendra seres, ou melhor ainda, desde que ele cria a partir do nada, como Deus cria o universo. Em cada um de seus quadros, isso tudo é o Alexandre Kojève falando do sobrinho, o Kandinsky. Em cada um dos seus quadros, ele cria um universo concreto e objetivo, que é criado ex nihilo, uma vez que ele não existia antes e foi extraído do nada, e que é completo em si mesmo e único, uma vez que não existe fora dele mesmo. Isso é um livrinho que foi editado com os textos do Kojève sobre o Kandinsky, né? Num lindo título, A Beleza Fascinante, Fascinating Beauty. Referindo-se ainda a Kandinsky como exemplo do que ele chamou de quadro total, dizendo, diz ele, Deus não é um sujeito, porque ele não está oposto a um objeto ou a outro sujeito. Uma pintura também não está oposta a outra pintura, ou a nenhum outro objeto no mundo, se ela for não representacional. Quer dizer, se ela não propõe a sua própria interpretação do mundo que pudesse contradizer outras interpretações por outros pintores. É nesse sentido que um quadro não representacional de Kandinsky não é subjetivo, mas total. Tal definição do quadro total, em sua relação com a criação ex nihilo, invoca para nós a relação que Lacan fez entre a criação ex nihilo e a sublimação. Trata-se para Lacan, em sua retomada do conceito freudiano de sublimação, de mostrar a relação entre a sublimação e a coisa, e traduzir a noção de dessexualização da pulsão, presente na definição freudiana da sublimação, pela referência à coisa, concebida como o mais além de todo e qualquer objeto. Para Lacan, a sublimação, que aporta à pulsão uma satisfação diferente de seu alvo, é precisamente o que revela a natureza própria do trib, na medida em que ela não é puramente o instinto, mas tem uma relação com a coisa na medida em que ela é distinta do objeto. É um dos momentos mais assim impressionantes, né, do seminário do Lacan, quando ele distingue a coisa do objeto, né? A gente começa a ver muito mais coisas. Mas a coisa, jamais. Assim, a distinção entre o objeto, investido imaginariamente pelos pseudópodes narcísicos que conferem a ele o seu interesse libidinal, a distinção entre o objeto e a coisa, das Ding, que está no cerne da economia libidinal, permite a Lacan redefinir a sublimação como a elevação do objeto à dignidade da coisa. Lacan menciona, nesse momento, a coleção de caixas de fósforos de Jacques Prévert, disposta de modo tal que a coisidade, o termo é do Lacan, desses pequenos objetos se revelava a seu olhar. Diz Lacan, uma caixa de fósforos não é de modo algum simplesmente um objeto, mas ela pode, sob a forma em que era proposta em sua multiplicidade verdadeiramente imponente, ser uma coisa. Lacan ainda acrescenta que trata-se de ver que uma caixa de fósforos não é simplesmente algo com algum uso. A apreensão das caixinhas de fósforo ressaltava, para ele, a coisa que subsiste numa caixa de fósforo. Impossível não ver aqui a ressonância do artigo escrito por Marcel Duchamp em 1957 sobre o ato criador. Retomo aqui as suas principais linhas de reflexão. Duchamp, o reinventor da arte, o Da Vinci do século XX, propunha que uma obra de arte é feita pelo autor e pelo espectador.
cada um deles responsável por 50% da realização da obra. O olhar do espectador completa a criação do artista, e sem ele, a obra de arte não existe completamente. Duchamp comprova isso, é até engraçado quando ele fala, e eu comprovo. Ele comprova isso mencionando o quê? Os artistas que jamais foram reconhecidos em vida. Não houve olhar que visse a obra como uma obra de arte. Van Gogh teria sido um exemplo paradigmático disso, e a sua obra não teria sido universalmente reconhecida, como foi, caso seu irmão não tivesse dirigido um primeiro olhar co-criador para as suas telas. Duchamp sugere também que há um coeficiente inconsciente em toda a criação artística. É muito interessante essa ideia dele também. Esse coeficiente inconsciente é responsável pelo fato de que o resultado final de um ato criador carrega sempre com ele um grau de surpresa para o próprio artista, que muitas vezes se posta diante de sua própria obra com um olhar de quem descobre algo que ainda não havia visto. A decorrência final e radical dessa lógica duchampiana sobre esse elemento imponderável na criação, que depende do olhar do espectador e até mesmo do olhar do artista finalizada a obra, é a inversão que ele acaba fazendo ao passar a definir a obra de arte como um produto do olhar e não da qualidade inerente à própria obra. Ele prolifera, Duchamp, as suas criações ready-made, a roda de bicicleta, o urinol, o porta-garrafas, sempre nessa direção, em que o objeto trivial, sem qualidade estética afiançada a priori, se torna visível de outro modo, que podemos situar como sendo a indicação da coisa no objeto, apontando nele mesmo para além dele. Foi Duchamp quem disse: estou convencido de que, tal como Alice no País das Maravilhas, o artista terá que atravessar o espelho da retina para alcançar uma expressão mais profunda. Eu fiz um estudo, certa vez, das obras de Leonardo da Vinci, no qual se pode isolar o surgimento de um dedo indicador como verdadeira bússola de compreensão psicanalítica da obra. É muito impressionante. São muitas obras do Leonardo em que as figuras deslumbrantemente pintadas, retratadas, né, elas têm sempre um dedo que aponta para cima, para o lado, né, para alguma outra direção, que claramente aponta para fora da tela. Esse dedo indicador aparece em telas importantes de Leonardo, como a Virgem e o Menino Jesus com Santana e São João Menino, que Freud estudou, o Baco, e São João Batista, que Lacan ilustrou como sendo a própria dimensão da interpretação em psicanálise, a virtude alusiva da interpretação em psicanálise. E também no afresco da Última Ceia, também há esse dedo que aponta. Penso que a obra de arte, do ponto de vista da psicanálise, é uma construção simbólica e imaginária que aponta para o real, tal como os indicadores das telas de Leonardo, que apontam para o exterior a própria tela. Como se do mundo refinado e pleno das imagens que seduzem e até dominam nossos olhares, fosse uma tela encobridora do real, mais além delas, a coisa mais além do objeto. Estudei também as obras do hiperrealista americano Edward Hopper, cujas telas figurativas contêm a mesma ênfase no desvio do olhar do espectador para algo além delas mesmas. Figuras à beira da casa, em umbrais, portais, janelas que apontam para outra coisa, definindo à sua maneira aquilo que Lacan coloca como uma característica da coisa. Ele diz assim: a outra coisa é essencialmente a coisa. Nesse ponto, eu arriscaria uma leitura lacaniana do expressionismo gestual das telas de Nelson. Teriam elas condensado em seus infinitos traços e cores os restos do despedaçamento da coisa que se produz quando o objeto é estilhaçado?
ou estraçalhado? Será que o abstracionismo orgânico de Nelson Sadala nos ensina, mais uma vez, que esta é a qualidade maior da arte dita abstrata? Elevar o objeto à dignidade da coisa, ao rarefazer, decompor e despejar a sua imagem no abismo do real, no qual ela se pulveriza no não sentido. Obrigado. Lindas falas, lindas falas. Bom, o bate-papo pode começar. Eu só queria lembrar uma coisa, que há muitos e muitos anos atrás, Freud, no Rascunho N, ele aponta, né, como a psicanálise, né, fazer o nosso estudo aqui, que fala do sujeito, como ela pode ver a arte sobre vários vieses, né? E ele diz que é como uma fantasia histérica. O sujeito pega algo daqui do mundo, daí a importância da arte contemporânea, que denuncia, que não quer representar nada, que quer apontar justamente a coisa, o furo, né? E algo que é dele, que é da coisa dele, que é aquilo que o sujeito perde, que é a sua pura perda, né? Ele vai citar o romance de Goethe, Os Sofrimentos de Werther. Bom, eu não sei falar alemão, mas é algo assim. E o livro conta a história de um rapaz que se mata por amor. Freud teoriza que o autor continuou o amor que havia experimentado por uma moça com o suicídio de uma jovem chamada Jerusalém. Ele diz assim: é provável que estivesse brincando com a ideia de se matar e encontrou um ponto de contato nisso, identificando-se com Jerusalém, a quem emprestou uma motivação retirada de sua própria história de amor. Por meio dessa fantasia, protegeu-se das consequências de sua experiência. E a arte, ela nos salva, ela nos projeta. E fica aqui a pergunta: a gente se protege, Nelson? Você acha que a gente pode dizer isso, né? Com Freud, o artista se protege de algumas consequências através da arte, do encontro, talvez, com esse real, do encontro com a coisa. Então, agora eu quero que vocês falem um pouquinho sobre essas falas maravilhosas que nós ouvimos. Eu agradeço muitíssimo, aprendi muito. Eu acho que achei muito interessante você ter saído de tudo que tem graça é arte para justamente a arte contemporânea que denuncia, né, que não está ligada ao ter que ter graça, né? E, enfim, isso muito bom isso. E o Marquinho traz essa questão do objeto, da coisa. Eu falava com Freud. Enfim. Ai, meu Deus, quem me dera. A arte desperta o desejo, viu? Desejar, eu desejaria muito. É a coisa para além do objeto. Coisa para além do objeto. E eu falava disso com Nelson, e não com Freud, desse ponto de fuga que cada quadro desse, com tudo isso que o Marco Antônio viu, eu achei tão bonito, túneis e pontes, e lindo, lindo, lindo. E tem aí um ponto de fuga, alguma coisa que a gente não pega, não aprisiona, mas que causa, né? Então, eu acho que é isso. Muito obrigada, Nelson, e muito obrigada a todos. Eu vou falar com o Freud no sonho, com certeza. E agora, então, se alguém quiser fazer algum comentário, então. Essas apropriações modernas, eu vejo muito Léger aí, né?
as apropriações modernas acabam trazendo as apropriações semânticas. Sujeito e objeto, coisa. A arte contemporânea, ela trabalha dentro do tempo histórico dela. E, dentro do tempo histórico, o artista negocia com essa coisa que na verdade, é uma disponibilidade de ser, né? E consegue, de alguma forma, tocar nesse lugar histórico, né? Então, eu só queria botar mais uma lenha na fogueira e falar um pouco que a interpretação, né, uma certa hermenêutica da arte, ela tem que, na arte contemporânea, ela tem que passar necessariamente por essa tomada de uma consciência histórica do ser, né, que não é individualizante. É claro que eu sei que a maioria trabalha dentro, né, de um campo onde o indivíduo se sobrepõe mais do que as estruturas, mas, de uma certa forma, esse tempo histórico é um teto muito importante para também interpretar e trazer contribuições para o trabalho de arte. E eu acho que isso é interessante, porque a ideia de obra de arte é uma ideia moderna, e hoje em dia se fala em trabalho de arte e hoje em dia se fala em imagens. Então, houve uma mudança muito grande de paradigma para poder trazer essa hermenêutica e compreender exatamente do que o artista contemporâneo está dizendo. Então, é mais uma camada interpretativa que entra no quadro para além das nossas preferências modernas, né? Porque a gente ainda encontra muita ressonância dessas questões modernas no mundo, né? Mas estamos, acho que, num outro paradigma, né? Isso é muito claro no pensamento decolonial, por exemplo, que rompe com todas essas categorias que a gente se acostumou a falar sobre, né? É só uma provocação. Não, só eu me lembrei de uma coisa que eu vi no Museu de Arte de Boston, que é um museu realmente muito impressionante. Logo na entrada tem um neon gigantesco onde está escrito: toda arte é contemporânea. Né? A gente fala de arte contemporânea como se fosse uma novidade, mas ela é sempre contemporânea. Muito bem, gostei desse comentário. Bom, muito bom. Vera Polo. Essa ideia da contemporaneidade, ela é muito interessante, porque assim, hoje a arte se define como arte contemporânea, né? Mas, como eu trouxe, né, ela reflete sempre o tempo histórico em que ela estava acontecendo, né? E essa é a riqueza da gente poder fazer uma visão de evolução, né? Muito obrigada. Vera? Eu queria elogiar a mesa, muito agradecer. E dizer o seguinte: eu estava trabalhando com meus alunos, eu estou dando uma disciplina de psicanálise e arte nesse momento, né? E aí eu lá na Veiga, e eu estava trabalhando um texto do Gerard Vachman, e ele me veio à memória agora pelo seguinte, porque ele fala da arte contemporânea, ele diz, ela vem depois de Auschwitz, né? Vem depois de Auschwitz, que foi um evento para o qual não pôde haver imagem, inclusive, né? E ele define a arte contemporânea muito assim, de mostrar o que não pôde ser visto, o que não pôde e o que não pode ser visto, né? E ao mesmo tempo, aí, assim, escutando o Marco Antônio, que fez umas associações com o interior do corpo, né, com o estilhaçamento do objeto, né, que é a fragmentação mais completa possível, né,
Agora, é muito bonito que, ao mesmo tempo, eu acho que a sublimação vai nas cores. É uma pergunta, na verdade, né? Porque é um estilhaçamento, né? Mas ao mesmo tempo, ele é colorido, né? Ele é muito colorido, né? E só mais uma coisinha, nesse texto também, ele diz assim que... porque aí o que acontece? Então, por que a arte não pode mais ter a representação, não pode ser mais uma arte representativa? Porque houve um impedimento de uma representação, houve uma coisa que matou muita gente, e ninguém sabe o que aquela gente viu na hora da morte, enfim. Então, assim, a arte entra com essa função, né? Essa função cultural, um pouco de mostrar o que não pode ser visto. E aí ele diz também que, assim, nos tratados de pintura, desde o Albert, né, o 400, né, que ele falava que a pintura, ela, ao mesmo tempo, é o que se vê, e ela só é possível a partir de uma coincidência entre o que se vê e o que se diz, né? E ele diz isso parece que adentra, apesar de tudo, parece que adentra a arte contemporânea. E a gente sabe que essa coincidência entre o que se vê e o que se diz, para nós, entre o que se mostra e o que se diz, para nós é fundamental, porque, inclusive, é a condição de possibilidade de atendimento psicanalítico de criança muito pequena, né? Então, eu queria só trazer esse apontamento, saber o que vocês acham, parabenizar, agradecer essa noite alegre, como o Marco Antônio falou, e a Liliana, e o Nelson, enfim, e Beth. Obrigada. Vera, eu acho, não tem imagem sem palavras, né? É entre o que se vê e o que se diz. Não há como você fazer uma imagem sem palavras, né? O Lacan tem essa frase lá no Seminário 11. Acho que é 11. Não tem como, não tem imagem sem palavra. O que se vê é um dizer também, né? Bem, enfim, foi o que eu me lembrei do seu comentário. Obrigada, Vera. Marco Antônio, quer... Eu também me chamou muito a atenção, Vera, a questão das cores nos trabalhos do Nelson, porque eu fui até dar uma lida no anotações sobre as cores do Wittgenstein, né? O poder distintivo das cores, né? Que ele trabalha isso. E o Lacan também, né? O poder distintivo da cor. E ali o gesto, que eu chamei de gesto e de ato, ele fica também... são traços e movimentos em que a cor se impõe. Eu vi também na cor aí elas estão no primeiro plano, as cores. Por isso que eu falei que as telas roubam as cores do mundo para dentro dela. Muito poético. As cores roubam, é mesmo isso. Rouba-se coisas do mundo e, de acordo com a sua fantasia, a gente coloca de uma forma peculiar, né? É a coisa. Enfim, alguém quer fazer mais algum comentário? Hoje é sexta-feira, podemos começar a tomar vinho. Agradecer muitíssimo ao nosso artista visual. Glória Sadala ainda quer falar. Temos que agradecer também a Glória, porque ela que nos trouxe aqui Nelson, Marco Antônio, Liliana, enfim, nos proporcionaram aqui essa noite agradável. Diga, Glória. Pois é, eu não posso deixar de falar e quero falar. Não é? Primeiro, agradecer muito a Liliana Magalhães, a sua fala, e agradecer esse seu trabalho maravilhoso no campo da arte e da cultura aqui na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil, que eu só tomei conhecimento agora, né, me aproximando de você com a apresentação do Márcio Schiavo, que eu também agradeço muito, Márcio. Agradecer ao Marco Antônio. O Marco comentou comigo, numa mensagem, que você ficou impactado com a pintura do Nelson. E eu fiquei impactada com o seu texto, né?
Realmente um texto lindo, forte, muito verdadeiro. Achei muito legal isso que você apontou, das histórias que foram um pouquinho ditas aqui, do Nelson, da Liliana, a sua própria. Tão linda essa história sua, lá desde a infância com seu pai, né? Agradecer essa coordenação simpática e acolhedora da Beth, Que conversou com o Freud. Oh, que mico. e também agradecer a Luciana Torres, nossa colega psicanalista, que encabeçou toda essa festa, vamos chamar assim, né? Todo esse nosso encontro aqui de hoje. Agradecer ao Igor, Breno, as nossas secretárias, Luciene, Célia e Simone, que, enfim, foram assim muito carinhosas, muito dedicadas para que a noite de hoje acontecesse. E agradecer a presença de todos, né? Nós temos aqui colegas psicanalistas, temos aqui amigos nossos de muitos anos, temos aqui pessoas ligadas ao campo da arte, da arquitetura. Então, eu realmente estou muito feliz desse encontro hoje e desse convite feito pelo Antônio Quiné ao Nelson para expor um pouco da sua pintura aqui na nossa sede do Fórum do Campo Lacaniano, Rio de Janeiro, né? Agora, uma coisa assim que está na minha cabeça é como que eu ouvi agora na mesa e durante aqui o nosso encontro exatamente a palavra alegria. Que encontro alegre, que pinturas alegres, né? E eu achei muito interessante, Marco, justamente a pergunta com a qual você termina, tem a ver também com o que a Vera colocou agora, quando você diz assim, eu me arriscaria uma leitura lacaniana do expressionismo gestual das telas do Nelson. Teriam elas condensado em seus infinitos traços e cores os restos do despedaçamento da coisa que se produz quando o objeto é estilhaçado? Não será que essa alegria é justamente resultado disso? Obrigada, Glória. Bem, obrigado a todos vocês por terem participado desse momento aqui tão alegre. Enfim, e convido vocês agora a brindar essa obra do Nelson e os textos aqui apresentados. Muito obrigada. Estamos no término da vernissage da exposição de Nelson Sadala, intitulada Lúdicos Randômicos. Foi um encontro com muito entusiasmo, muito alegre, com aproximadamente 200 pessoas presentes e apreciando as obras de Nelson Sadala em médio e grande formatos. Após essa apreciação das obras, foi realizada uma roda de conversa articulando arte e psicanálise, arte contemporânea e o processo criativo. E os palestrantes foram Marco Antônio Coutinho Jorge, psicanalista do Corpo Freudiano do Rio de Janeiro, e Liliana Magalhães, que é curadora e trabalha no campo da arte e da cultura há 35 anos em vários estados do Brasil. Essa exposição foi um convite do psicanalista Antônio Quiné, do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro, e teve a curadoria de Sônia Borges e colaboração de muitos colegas psicanalistas. A coordenação dos trabalhos de hoje foi de Elizabeth da Rocha Miranda, psicanalista também do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro.
E assim terminamos.